Gente, dia 8 de outubro, acontecerá em Blumenau uma palestra sobre a proteção infanto-juvenil no mundo digital. Esta palestra é uma oportunidade para pais e professores conhecerem a realidade e os desafios do uso responsável da internet pelas crianças e também pelos adolescentes. O Tribuna do Povo de hoje recebe nada mais nada menos que o meu amigo advogado, Dr. Marlon Volpi. Boa tarde, Alexandre. Tudo bem, Dr. Marlon? Tudo certo. Tudo Prazer imenso. É uma história a ser contada desde que as crianças começaram a usar essa coisinha aqui ou os computadores, Sim. os tablets, enfim. Sim. Mudou muito o comportamento dessa criançada, desses adolescentes, né? E passa rápido, né? E a gente não percebe, porque tem tantas coisas acontecendo ao nosso redor e às vezes a gente esquece. A criança está ali, nosso filho, nosso neto, sobrinho, utilizando o computador, parece que está em paz, está tranquilo e a gente não sabe o que está acontecendo. Uma viagem, vai viajar, dá um tabletzinho para ele, fica quietinho lá, tá tudo certo, vai almoçar, jantar, dá o celular para ele. Você lembra, Alexandre, quando a gente era pequeno, o que os nossos pais falavam, né? Não fala com estranhos, não aceita nenhum presente de quem você não conhece. E isso sempre se remetia a gente sair na rua e fazer isso. O problema é que agora os estranhos estão dentro da nossa casa. Eles estão aqui, eles estão junto dos nossos filhos, estão conversando com os nossos filhos, com os nossos netos, com os alunos, quando nós somos professores, e nós simplesmente estamos achando que está tudo bem, está tudo tranquilo, e ali que acontecem os incidentes. É verdade. Bom, doutor, eu quero trazer algumas informações até que nós tratamos para a gente poder conversar um pouquinho e atentar a vida e a mente dessas pessoas, esses pais e esses professores, né? Perfeito. Porque esse evento é voltado para pais e professores. Exato, pais e professores, quem está geralmente mais em contato, né, com os jovens, com as crianças e que pode perceber eventualmente algum tipo de situação perigosa. Então, é proteção infantil no mundo digital. É o evento que vai ser realizado aqui em Blumenau. Impactos à saúde de crianças e jovens, dificuldade no sono, rendimento escolar, saúde ocular, ansiedade e obesidade. É isso que se reflete ficar muito tempo à frente de uma tela de celular, de computador, de tablet. Isso é só o cenário sintomático, né? Aquilo que acontece com a nossa saúde, quando a gente está tanto tempo rendido aí num equipamento. Mas você tem ideia, Alexandre, de quanto tempo uma criança, uma média mundial, uma média diária mundial, quanto tempo uma criança até uns 11, 10 anos fica na frente de uma tela? Tem isso? Não, doutor. Pois é. Se fizermos esse tipo de levantamento, de 4 a 6 horas por dia. E um jovem, 18, 17, 15, 14... Ficar um pouquinho mais, mas... 7 a 9 horas. Se a gente parar para pensar que um jovem ele precisa dormir, ele fica 4 a 5 horas na escola, precisa se alimentar e fica mais 7 a 9 horas na frente de uma tela, o que sobra? Muito pouco. Muito pouco. Muito pouco. Muito pouco. E o problema todo não é só esse estado de saúde que ele está ali vinculado, começa a dar problema ocular, começa a pessoa a ter ansiedade, porque ela está relacionando-se nas redes sociais. Na rede social todo mundo é feliz, na rede social todo mundo é bem sucedido, todos os colegas tiram boas notas, todos eles têm grandes presentes, estão usando de alguma coisa bacana, enquanto que eu às vezes não estou. E aí começa o quê? A ansiedade, a depressão, os outros problemas que são muito graves também para as crianças. Por que ele tem mais que eu não tenho tanto? Exato. Por que ele é mais feliz e eu não sou tão feliz? Exato. Porque o pai dele ou a mãe dele, poxa, eles são tão de sucesso, meu pai e minha mãe não é assim. Exato. Né? Por que ele pode ter uma namorada bonita e eu não posso ter, já tão novo? Exato, exato. Então esse tipo de situação é cada vez mais constante. E quando a gente está no dia a dia, no convívio com o filho, às vezes você percebe isso quando isso acontece na nossa presença. Mas quando acontece dentro de uma tela, a gente não tem essa percepção. E aí o dano está ocorrendo. Mas a gente falou do tempo que fica à frente de uma tela. Uma criança, então, o senhor falava de até quantas horas? De 4 a 6 horas. Perfeito. O adolescente, de 7 a 9 horas. Isso é uma média diária mundial. O recomendável? Uma criança, 1 hora, ao máximo 2. Quando a gente fala tempo de tela, é tudo. Não é só o celular. É quando ele está no videogame, quando eventualmente está na TV, tudo incluído. Sim. Certo? Um jovem, até 3 horas. É a média mundial recomendada. Lógico, a gente vai dizer assim, não, mas não tem como, hoje em dia está todo mundo tendo sua vida através dos meios digitais. Ok, mas numa situação dessa a gente tem que tentar fazer o quê? Incentivar as outras atividades sociais, as outras atividades fora, para que a interação não seja tão aguda assim, né? Mas vamos lá, vamos falar de coisa que a gente sabe tudo isso. Quer sabe? Não, tá sabendo tudo isso agora, isso é legal, tal, de tempo. Agora deixa eu fazer uma pergunta pro senhor. Mano. Vez ou outra, quase sempre, trago que reportagem. Olha, a criança, até o senhor me lembrou do videogame e tal, que é vítima de tal situação, tal, tá conversando com o estranho.
Enfim, como é que os pais e os professores, especificamente pai em casa, como é que tem que tomar cuidado para já perceber a diferença do comportamento do filho ou da filha? Isso a gente vai tratar muito bem. Na terça-feira vai ser bem bacana, porque a gente vai ter bastante tempo, vai poder escorrer pontualmente para cada tipo de incidente. Mas é importante ver o comportamento, mas também acompanhar. O equipamento digital do menor pode até estar na posse desse menor. Sim. Mas ele é de responsabilidade de quem? Do pai. Sim. Se o menino, a menina fizer incorrer qualquer tipo de dano a terceiro através daquele equipamento, de quem vai ser a responsabilidade? Do pai e da mãe. Então a gente não tem só o direito de acessar esse tipo de equipamento, a gente tem o dever, enquanto eles forem menores, a gente tem o dever de monitorar, de acompanhar. Não é uma questão de querer ser excessivamente careta ou querer ser muito restritivo, mas é questão de responsabilidade. Nós temos responsabilidades para com os terceiros sobre aquilo que nossos filhos fazem. Se o teu filho vai lá e quebra uma vidraça, você vai lá e paga. Certo. Se teu filho fizer bullying, cyberbullying com um outro coleguinha e esse rapaz tiver que fazer um tratamento psicológico, quem é que vai pagar? É o pai e a mãe. Mas é muito mais fácil hoje em dia delegar para a internet e deixar, ele está lá no quarto, deixa ele lá, não sei o quê, não está incomodando. Ou com a história do filho que se revolta com o pai e com a mãe, quando é chamada a atenção. Eu acho que é mais comum hoje em dia esse tipo de comportamento. O vô e a avó. Escuta só, doutor, vou falar uma coisa para o senhor. Atenção, segura aí. Vem cá, vamos abrir a câmera aqui, pra cá. Não sai daí não, já vou voltar. Aí fica lá. Sabe como é que é o cumprimento do neto pro vô, pra avó hoje em dia? Escuta só. Se eu tiver errado, você me corrige. Tá chegando na casa do vô da avó, né? Não é verdade? Oi, como é que você tá? Legal. Assim, no meu tempo era... Oi, vó, como é que tá? É que não tinha esse negócio aqui. Não, já não se manda mais nada, doutor. E agora? Nessa palestra, nesse evento, vai ter esse tipo de conversa, né? Vamos falar a respeito desse tipo de coisa, porque na realidade, o ideal seria a gente trabalhar a conscientização, somente isso, conseguir incutir isso dentro da cabeça das crianças, do que é importante, do que é valoroso, mas é uma concorrência desleal. Tem um universo de informações muito maior do que a gente pode entregar dentro de um aparelho desse. Sim. Então a gente acaba sendo menos interessante para o jovem, para a criança, do que o celular. E aí vem o problema dos professores, é uma baita concorrência desleal. Porque o professor está ali entregando um conteúdo, enquanto que o celular está entregando um universo muito maior de informações que às vezes são mais agradáveis para a criança. E aí acontece aquilo que ele quer consumir, né? Mas você sabia que em Santa Catarina é proibido usar celular na sala de aula? Sim. Tem uma lei que proíbe isso. Sim, mas não se coloca em prática. Mas a gente vai conversar sobre isso nesse evento para verificar como é que a gente pode fazer. E aí você vai dizer, não, mas isso é uma coisa de Santa Catarina, não existe. Holanda, França, uma série de outros países da Europa já estão trabalhando nesse sentido. O Brasil está trabalhando numa lei federal para tentar coibir o uso do celular dentro da sala de aula. Aí você diz, não, mas aí eu limito a tecnologia, aí a criança não vai se desenvolver tecnologicamente. Sim. Você sabe que a gente tem sempre essa percepção, é bom que meu filho saiba usar o celular, porque aí ele vai conseguir uma oportunidade de emprego melhor. Não acontece isso, porque na empresa não é só o celular que é necessário. Essa educação digital, essa educação de como utilizar as ferramentas, ela acaba sendo um pouco enganosa quando você pensa que a pessoa usando rede social ela vai ter aptidão para trabalhar. Sim. Não é assim. Ela não sabe usar uma planilha, ela não sabe usar um editor de texto, ela não sabe utilizar às vezes o sistema operacional no computador. E isso que é necessário, às vezes, dentro da empresa. Não sabe nem escrever, talvez, direito, né? Porque aí usa aquelas linguagens modernas da internet. E assim, olha, vou deixar claro, não estou condenando, particularmente, é o sinal dos tempos, vai ser assim. O mundo atual, é a realidade dos fatos, né? E a cada hora tem uma nova ferramenta, a tecnologia te entrega outra diferente. Para o pai e para a mãe precisa se atualizar e saber de que forma pode se comportar. Isso. Deixa eu, para fechar com o senhor aqui, tem duas situações. Primeiro, dizer que nós temos que verificar, porque os jovens também hoje em dia estão sendo conduzidos a andar, alguns, na contramão da história, no sentido legal, né? Porque o que a gente tem visto aí, outro dia mostramos uma reportagem aqui, doutor, que Balneário Camboriú tinha um campeão, e é assim que eu vou usar, um tecnicamente especializado, um rapaz de 15, 16 anos, morando numa cobertura, pagando 30 mil de aluguel, mas aplicando golpes, inclusive para a história do Rio Grande do Sul. E ele foi apreendido, né? Por trás dele existiam, claro, maiores de 18 anos, mas aquele apartamento que ele estava é incrível, doutor. Então tem que tomar cuidado com essas coisas, porque daqui a pouco o filho vai, né? Uma situação dessa que acaba complicando. Não é incomum. Às vezes o pai do nada está recebendo uma visita da polícia em casa, acha, não, tá tudo bem. Não, o senhor tá tudo bem, mas
com esse rapazinho aqui, a gente precisa verificar o computador dele. Nossa, olha só, para o pai e para a mamãe. E ele estava, mas ele não faz nada errado, não sai do quarto. Opa! Exatamente. Não sai do quarto, vai lá, lá está o problema. Põe na tela aqui, por gentileza, o evento. Está aqui, pode fechar na tela. Nós temos então proteção infanto-juvenil no mundo digital. A palestra destinada a pais e professores. Vai ser de graça o evento, 8 de outubro, terça-feira, às 7 horas da noite. Vai ser o Centro de Inovação Blumenau, onde que fica? É ali na Itopava Seca, perto onde que eram Antigas Gaitas. Sim. Ali vai ter um evento presencial, mas se vocês não puderem ir presencialmente, cadastrem-se, façam inscrição online. QR Code está ali, é só apontar o celular para a tela. Vai aparecer ali também através do meio digital, então Sim. você pode assistir de forma online ou presencial. Presencial às vezes é melhor, porque às vezes você consegue bater um papo, trocar uma ideia, tirar alguma dúvida, fica melhor. Lógico que no meio online também a gente vai tentar fazer isso. A Johanna, minha produtora, que ela é tecnologicamente atualizada, já está passada, já está velhinha já. Mas ela se atualiza. Ela disse que é do lado do Campus 2 da FURB, é isso? Exato, ao lado do Campus 2 da FURB. Ela Bem lembrado. Obrigado, Johanna. Ali na rua São Paulo, Isso. próximo com a Gaita Zé, a praça. Exatamente. Ou você vai para Itapava Norte, ou você vai para a Rua Bahia. Perfeito. Poxa, doutor, tá bom pro senhor assim? Tá ótimo. Muito obrigado. Desejo sucesso, a gente vai acompanhar esse evento que é importante. Agradeço. Tá bom?